Em meados da década de 1990, o mundo conheceu uma maravilha científica: Dolly, a ovelha clonada. O nascimento de Dolly em 1996 marcou o início de uma nova era na ciência genética. Essa descoberta trouxe consigo uma avalanche de questões éticas e filosóficas. Poderiam os humanos replicar o que antes era considerado domínio exclusivo da natureza? O advento da clonagem gerou intensos debates sobre os limites da exploração científica. A clonagem tornou-se uma realidade tangível, levantando preocupações sobre a manipulação da vida. À medida que os cientistas progrediam, as implicações geraram uma discussão global. Até que ponto a ciência poderia ou deveria ir em sua busca para desvendar os mistérios da vida? À medida que os avanços científicos na clonagem continuam a evoluir, eles inevitavelmente se cruzam com crenças espirituais e religiosas. Para muitos, o conceito de clonagem é um desafio espiritual profundo. De uma perspectiva cristã, criar vida artificialmente levanta questões teológicas. A Bíblia afirma que cada ser humano é criado à imagem de Deus. Essa crença na singularidade da vida é desafiada pela clonagem. A clonagem traz à tona a tensão entre ciência e religião. Para muitos cristãos, clonar humanos é usurpar o papel do Criador. Isso levanta preocupações éticas e teológicas sobre a alma e a santidade da vida. Se podemos criar vida por clonagem, o que isso significa para a alma? Um humano clonado teria uma alma? Quais seriam as implicações espirituais? Essas questões têm implicações profundas sobre como tratamos a vida humana. A clonagem, especialmente com embriões humanos, é repleta de dilemas éticos. Muitas tradições religiosas sustentam que a vida começa na concepção. A clonagem é vista como uma violação dessa crença fundamental. Navegar na intersecção da ciência e da espiritualidade exige uma abordagem ponderada. É essencial reconhecer os benefícios da clonagem e abordar as preocupações éticas. Promover um diálogo inclusivo pode levar a uma abordagem equilibrada. A discussão sobre clonagem envolve o que devemos e não devemos fazer moralmente. A década de 1990 marcou um ponto de virada na história da ciência com o nascimento de Dolly, a ovelha clonada. Esse feito extraordinário, anunciado ao mundo em 1996, rompeu barreiras científicas antes consideradas intransponíveis, demonstrando a possibilidade de criar um mamífero geneticamente idêntico a partir de uma célula adulta. Dolly não era apenas uma ovelha, ela era a prova viva de que a clonagem, um conceito até então relegado à ficção científica, havia se tornado realidade. O nascimento de Dolly representou um salto gigantesco no campo da genética, abrindo portas para uma nova era de possibilidades e desafios. A clonagem deixou de ser uma mera especulação para se tornar uma ferramenta poderosa, capaz de replicar seres vivos com precisão genética. Essa descoberta desencadeou um turbilhão de questões éticas, científicas e religiosas, colocando em xeque os limites da manipulação da vida e os possíveis impactos dessa tecnologia na sociedade. O impacto de Dolly transcendeu o âmbito científico, gerando um debate global sobre os limites éticos da ciência e a necessidade de estabelecer diretrizes claras para o uso responsável da clonagem. A comunidade internacional se viu diante de um dilema sem precedentes: até que ponto a ciência deveria avançar na manipulação da vida? A clonagem de Dolly acendeu um sinal de alerta, mostrando que a humanidade estava entrando em um território inexplorado, com implicações profundas para o futuro da espécie humana. A partir de Dolly, a clonagem deixou de ser um tema restrito aos laboratórios de pesquisa para se tornar um assunto de interesse público. A sociedade passou a questionar os limites da ciência e a necessidade de um debate aprofundado sobre as implicações éticas da clonagem, especialmente em relação à possibilidade de clonar seres humanos. A comunidade científica, por sua vez, reconheceu a necessidade de estabelecer diretrizes éticas rigorosas para garantir que a clonagem fosse utilizada de forma responsável e segura,
evitando abusos e desvios éticos. A era da clonagem havia começado, trazendo consigo uma série de questões complexas e desafiadoras para a humanidade. Após o sucesso da clonagem da ovelha Dolly, a comunidade científica explorou diversas aplicações dessa técnica. Diversos animais foram clonados com sucesso, incluindo vacas, porcos, camundongos e até mesmo animais ameaçados de extinção. A clonagem abriu novas perspectivas para a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento de terapias genéticas. A clonagem tornou-se uma ferramenta valiosa em diversas áreas da ciência. Um marco significativo foi o nascimento de Tetra, uma macaca rhesus clonada em 1999. Tetra foi o primeiro primata clonado com sucesso. Esse feito representou um avanço importante na compreensão da biologia dos primatas. Outro marco foi a clonagem do primeiro gato doméstico em 2001, apelidado de CC. O nascimento de CC demonstrou que a clonagem poderia ser utilizada para fins comerciais. A clonagem de animais de estimação se tornou um serviço popular, apesar das preocupações éticas. Cientistas exploram o potencial da clonagem para produzir animais geneticamente modificados. Esses animais representam uma nova fronteira na biotecnologia. A clonagem tem impulsionado avanços científicos em diversas áreas. A comunidade científica se aproxima da possibilidade de aplicar a clonagem para fins terapêuticos em humanos. No entanto, essa possibilidade levanta questões éticas e sociais complexas. A clonagem, apesar de seus avanços promissores, ainda é um tema cercado de controvérsias e incertezas. A clonagem humana gera debates éticos e morais, especialmente sob a ótica da fé cristã. A crença de que o ser humano é criado à imagem de Deus, conforme Gênesis, é central. Isso questiona a legitimidade da clonagem humana e a sacralidade da vida. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A clonagem pode ser vista como uma tentativa de usurpar o papel de Deus. Cada ser humano é único e irrepetível, moldado por Deus. A clonagem desafia a singularidade e a individualidade. A ciência não pode detectar ou analisar a alma humana. A clonagem nos coloca diante de perguntas complexas sobre a natureza humana. É essencial um diálogo aberto entre ciência e religião. A clonagem humana desafia a noção da criação, a imagem de Deus, e levanta questões sobre a alma, um pilar da fé cristã. Para muitos, a alma é a essência espiritual e imortal, conectando-nos ao Criador. Clonar um ser humano nos faz questionar se a alma também seria replicada ou se é única e concedida por Deus. Gênesis 2:7 diz: Deus formou o homem do pó e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A alma é um presente divino que nos diferencia de outras criaturas. A clonagem nos faz perguntar: um clone teria a centelha divina? A teologia cristã diz que a alma é criada por Deus na concepção, inerente a todo ser humano. A clonagem desafia essa compreensão, abrindo espaço para debates teológicos. Alguns teólogos dizem que um clone também teria alma, enquanto outros discordam. A clonagem nos convida a refletir sobre os limites da ciência e a essência espiritual humana. Ela nos desafia a buscar respostas que transcendam a ciência e a razão. A clonagem humana reacende o debate sobre o início da vida, um tema sensível na ética cristã. Para muitos cristãos, a vida começa na concepção, tornando a clonagem, que envolve a criação e o descarte de embriões, moralmente inaceitável. A clonagem terapêutica, que cria embriões para pesquisa médica, é vista com grande preocupação. A Igreja Católica se opõe firmemente à clonagem, argumentando que a vida deve ser protegida desde a concepção. A manipulação de embriões é vista como uma violação da dignidade humana. A clonagem desafia valores éticos e morais profundamente arraigados. A bioética cristã conclama a sociedade a refletir sobre os limites éticos da ciência. A clonagem humana
nos coloca diante de um dilema ético sem precedentes. A clonagem humana levanta questões perturbadoras sobre a identidade. Se podemos criar cópias idênticas, o que acontece com a individualidade? Imaginemos um mundo onde a clonagem é comum. A singularidade de cada indivíduo seria profundamente abalada. A individualidade, na perspectiva cristã, está ligada à alma, que nos torna únicos. A clonagem, ao replicar o corpo, não replicaria a alma, resultando em essências espirituais distintas. A clonagem nos desafia a repensar a construção de nossas identidades. Valores como autenticidade e propósito de vida se tornam ainda mais cruciais. A clonagem humana nos leva a questionar o livre-arbítrio, um pilar da teologia cristã. Se a ciência pode criar cópias idênticas, o que acontece com a liberdade de escolha? A clonagem levanta preocupações sobre a autonomia individual e a graça divina. A teologia cristã defende que Deus nos dotou de livre-arbítrio. A clonagem pode ser vista como condicionamento genético, pré-determinando características. Mesmo um clone, dotado de alma, teria livre-arbítrio. A clonagem nos desafia a repensar os limites da intervenção humana na criação divina. Essas questões exigem um diálogo profundo entre fé e razão. A clonagem humana apresenta dilemas jurídicos e sociais. Se criarmos cópias idênticas, como garantir os direitos e a dignidade dessas pessoas? A legislação atual não prevê a existência de clones humanos. Um dos desafios é definir o status legal dos clones. A clonagem levanta a necessidade de um debate sobre o futuro que desejamos. É preciso estabelecer limites éticos e legais claros. A comunidade internacional deve criar um arcabouço jurídico e ético sólido. A clonagem nos coloca diante de um espelho, revelando nossos valores e aspirações. A clonagem terapêutica promete cura para diversas doenças. Essa técnica cria células-tronco embrionárias idênticas às do paciente. A clonagem terapêutica abre possibilidades para tratar doenças degenerativas. No entanto, esbarra no dilema ético de criar e destruir embriões humanos. A bioética cristã considera a destruição de embriões moralmente inaceitável. A Igreja Católica se opõe à clonagem terapêutica. A manipulação de embriões é vista como uma violação da dignidade humana. A busca pela cura não pode se sobrepor ao valor da vida humana. A clonagem desafia a visão cristã sobre a sacralidade da vida. A possibilidade de criar e manipular a vida reacende o debate sobre os limites da intervenção científica. Para os cristãos, a vida é um dom de Deus, concedido na concepção. A clonagem humana é vista com apreensão, pois coloca em risco a singularidade do indivíduo. A clonagem terapêutica esbarra na questão da destruição de embriões. A bioética cristã considera a instrumentalização da vida moralmente inaceitável. A Igreja Católica se posiciona contra a clonagem humana. A clonagem representa uma grave ofensa à dignidade da pessoa humana. A clonagem humana nos coloca diante de um dilema crucial: como equilibrar o progresso científico com os limites éticos? A ciência precisa estar atenta aos riscos de ultrapassar barreiras éticas. A história mostra que o avanço científico desenfreado pode levar a abusos. A clonagem humana apresenta um risco semelhante, exigindo cautela. A bioética assume um papel fundamental como mediadora. Cabe à bioética estabelecer limites claros para a pesquisa científica. A clonagem nos convida a repensar o papel da ciência na sociedade. O equilíbrio entre progresso científico e ética é um desafio complexo. Orientação: ética para a pesquisa científica. Um imperativo moral. A clonagem humana reforça a necessidade de uma orientação ética sólida para a pesquisa científica. A busca por inovação não pode se sobrepor aos princípios éticos que protegem a dignidade humana.
A comunidade científica deve garantir que os avanços sejam para o bem da humanidade. A ética na pesquisa é um guia essencial para o desenvolvimento humano e social. Comitês de ética são fundamentais para a avaliação rigorosa de projetos científicos. Esses comitês asseguram que os direitos e a dignidade dos participantes sejam respeitados. A educação em ética é crucial para formar cientistas conscientes de sua responsabilidade social. Universidades têm um papel fundamental na formação de cientistas éticos. A clonagem humana nos coloca diante de possibilidades e desafios. Cabe a nós definir os limites éticos e morais nesse novo território. A ética na pesquisa científica é um imperativo moral, guiando a ciência para um futuro onde o progresso tecnológico serve à vida e ao bem comum. A responsabilidade humana em tempos de avanços científicos. A clonagem humana nos coloca diante de um espelho, refletindo a dualidade da natureza humana. A ciência nos impulsiona a romper barreiras e explorar novos horizontes. No entanto, essa busca não pode se dar a qualquer custo. A clonagem nos confronta com a pergunta fundamental: até que ponto podemos interferir na vida? A resposta está em orientar o avanço científico com sabedoria e responsabilidade. A ética torna-se a bússola que guiará nossos passos. A clonagem humana nos convida a um exercício de humildade. A vida humana não pode ser reduzida a uma mera equação genética. A busca pelo conhecimento precisa estar a serviço da vida e do bem comum. A responsabilidade diante dos avanços científicos recai sobre toda a humanidade. Cabe a cada um de nós engajar-nos em debates públicos e exigir ética e transparência. A clonagem humana nos convida a construir um futuro onde ciência e ética caminhem juntas. Clonagem. Entre a incerteza e a esperança, um chamado à reflexão. A clonagem humana, tema que outrora habitava o reino da ficção científica, hoje se apresenta como uma possibilidade real, despertando em nós um misto de fascínio e apreensão. A capacidade de criar cópias geneticamente idênticas de seres humanos, embora prometa avanços extraordinários em áreas como a medicina regenerativa, também evoca questionamentos éticos e morais profundos, lançando sombras de incerteza sobre o futuro da humanidade. Diante desse cenário inédito, a reflexão torna-se a ferramenta mais poderosa para trilharmos com sabedoria o caminho que se descortina à nossa frente. A clonagem humana, em sua complexidade, nos convida a repensar a nossa própria condição humana, a buscar respostas para questões que transcendem o âmbito científico e nos levam a mergulhar nas profundezas da ética, da moral e da fé. A clonagem humana, mais do que uma questão meramente científica, nos coloca diante de um dilema essencialmente humano. Cabe a nós, como seres dotados de consciência, livre-arbítrio e responsabilidade, decidir como essa tecnologia, se um dia concretizada, será utilizada. A história nos ensina que o progresso científico desenfreado, sem a devida reflexão ética e moral, pode conduzir a resultados catastróficos. A clonagem humana, com seu poder sem precedentes, exige que a humanidade haja com cautela, sabedoria e um profundo respeito pela vida e pela dignidade de cada ser humano. Que a clonagem humana, em sua complexidade e desafios, nos sirva como um catalisador para um diálogo aberto, honesto e inclusivo sobre o futuro que desejamos construir. Um futuro onde a ciência, guiada pela ética e pelo amor à humanidade, seja um instrumento de cura, de esperança e de progresso para todos. Que as futuras gerações possam recordar este momento da história como um período de profunda reflexão, onde a humanidade, diante do desconhecido, escolheu o caminho da ética, da responsabilidade e da fraternidade.